Olá, eu sou a Blitai e hoje vamos dar continuidade aos nossos vídeos de raça. Vamos falar de duas raças bem especiais hoje aqui. Uma delas, vamos ver que a segunda, inclusive, é bem engraçada. Mas a primeira delas que nós vamos conversar aqui são as Dalaran. Não sei se eu pronunciei certo, né? Eu acho que é Dalaran, algo assim. Mas é muito interessante porque elas são consideradas como as meia-dríades, né? Dríades, se você não conhece, é uma criatura mística, proveniente ali das florestas e tudo mais. Eu lembro, quando fala a palavra dríade, me vem na cabeça Skyrim, né? Porque lá tem as dríades que são verdadeiras plantas que andam e tal, um negócio muito louco. E eu morri já, uma vez eu entrei numa caverna lá, tinha uma dríade super forte que me deu um pau, enfim. Mas é isso. No início aqui da descrição, inclusive eu nem recomendo vocês lerem, porque ele dá um mega spoiler pra gente do Holy Avenger, que é uma HQ bem antiga, lógico, né? Então nem sei se daria pra considerar um spoiler, mas que muita gente eu sei que não leu. Eu mesmo, né, tô lendo agora, comecei agora o primeiro volume e tomei já o spoiler aí, então eu nem vou comentar sobre isso, mas o que é importante vocês saberem é que as Dalaran, elas eram muito raras no passado, quase que inexistentes, e de uns tempos pra cá, desde que dos acontecimentos recentes envolvendo a Tormenta e tudo mais, isso começou a mudar. Elas começaram a aparecer, seja das profundezas das florestas, em que elas dizem que foram criadas ali por fadas ou por outros animais, ou também elas começaram a nascer no meio de famílias humanas, sem muitas explicações. E o fato é que elas são criaturas místicas, que muitos acreditam serem de fato as filhas de Alihanna, são crias da própria Alihanna. E aí alguns dizem que elas foram criadas pela Alihanna para proteger as florestas, outros dizem que elas foram criadas por Alihanna para lutar contra a Tormenta. Nenhuma resposta óbvia ainda foi respondida, mas elas têm propriedades muito interessantes e são seres que não se conhecem tanto. Sabe-se que elas têm essa forte afinidade, né, com a natureza, com as florestas de um modo geral, até porque elas têm várias características que refletem isso. Uma delas, que é feita mais em roleplay, não é uma habilidade mecânica, é a habilidade que elas têm de, conforme a estação, a cor do cabelo delas mudar, né? Elas têm alterações corporais de acordo com a estação do ano. Isso é muito legal de você fazer um roleplay aprimorado nesse sentido. E elas também sempre têm os olhos verdes, né? A maioria delas, né? Eles falam que a maior parte das Dalaran inevitavelmente tem os olhos verdes brilhantes. E essa mudança no cabelo, de resto, elas têm muita similaridade com os humanos. Então ser esguia, pode ser forte, magra, não tem características tão específicas corporais nesse sentido. Por elas serem recentes no mundo ali de Arton, por elas terem, ou pelo menos estarem convivendo em sociedade há pouco tempo, não se sabe exatamente qual é a longevidade de vida de uma Dalaran, mas estimam os estudiosos que elas vivem aí por centenas de anos, elas têm uma longevidade longa, muito provavelmente. Isso é bem legal. Elas têm também, dizem que elas têm própria seiva de árvores correndo dentro de suas veias, sendo uma fusão perfeita entre humanos e natureza, né? Entre humanoides e natureza. Mecanicamente falando, elas são ótimas para você fazer ali uma clériga, uma druida, acho que fica perfeito para uma classe dessa, né? Principalmente druida. Elas têm sabedoria 2, destreza 1, inteligência -1. Elas são amigas das plantas, isso quer dizer que você já começa, né? Você já nasce sabendo a magia de controlar plantas, que pode ser muito útil lá no começo do jogo. Se você aprender essa magia de novo, você diminui o custo dela em 1 PM. Elas têm a famosa armadura de Alihanna, eu acho essa habilidade muito legal. Você gasta uma ação de movimento e 1 de PM para transformar sua pele em uma verdadeira casca de árvore, tornando ela mais resistente contra os golpes. Mecanicamente aumenta a sua defesa em +2 até o final da cena. Acho muito legal essa habilidade. Além disso, elas têm a empatia selvagem, o que permite com que elas conversem com os animais, seja por linguagem corporal, né, se mexendo ali igual a eles, seja tentando fazer uma vocalização imitando o jeito que eles falam, mas ela se comunica com os animais e fazendo isso, né, somando isso com uma perícia de adestramento, ela pode melhorar a atitude com algum animal que você encontre aí no caminho, né, e também persuasão com eles. E eles falam que se você receber essa habilidade novamente, você recebe +2 ali na perícia de adestramento. Uma classe
muito legal, né? Muito curiosa. Fica aí a recomendação. Eu já joguei com uma, já tenho uma aqui no canal, numa prévia que nós jogamos do Guerra Artoniana, e foi muito massa quando ela utilizou a magia ali de controlar plantas, né? Foi bem legal. Dá pra fazer um roleplay muito divertido com uma Dalan, principalmente uma vibe alto astral, né? Não sei porquê, mas as Dalan, elas me trazem essa questão muito de ser pessoas sorridentes, de bem com a vida, que se dão bem com a natureza e etc. Dizem também que podem nascer flores, né, dos cabelos delas ali. E a gente estava falando das amigas aí da natureza, né, as Meiadríades. Agora a gente vai falar de verdadeiras criaturas da natureza que fazem parte aí dos povos trovão. Cara, existe os estudiosos, né, dentro do universo de Tormenta 20 mesmo, que já são tipo arqueólogos, né? Eles já definiram que no passado haviam grandes crias de Megalock, chamado lagartos trovão, que são o que a gente conhece hoje em dia como dinossauros aqui no nosso mundo. E existem esses povos trovão que são descendentes desses lagartos trovão. Eles vivem principalmente na Gaurásia, que é de onde as Dalan, né, originalmente também vieram. Elas vivem nas Montanhas Sanguinárias, é um lugar que a gente ainda vai falar aqui no canal também bem, como posso dizer, rudimentar, ou ainda na Grande Savana, que existe mais lá pro norte do mapa. E hoje nós vamos falar sobre o Ceratops, né? Eles são divididos em várias espécies, mas hoje em específico a gente vai falar do Ceratops, que é baseado, né, nesse grande dinossauro com chifres e uma cabeça blindada, por assim dizer. Cara, muito legal eles terem aberto essa possibilidade dos povos trovão, porque dá um dinamismo muito grande para as campanhas de RPG. Você tá procurando Pô, você tá cansado de jogar ali com, sei lá, com um ogro, com um minotauro e tal, você quer jogar com um negócio bem diferente, você consegue fazer mais ou menos a mesma coisa com o Ceratops. Eles são dinossauros, né? Não, a gente não pode chamar ele assim, mas modo de dizer, eles são grandes como o ogro, são fortes, truculentos, agressivos, orgulhosos. Na maior parte do tempo eles vivem isolados, né, nessas tribos aí dos lugares que eu comentei, longe da grande civilização. Mas eles são herbívoros, são caçadores-coletores que vão de um lugar para outro coletando o que eles querem. Eles matam outras criaturas não para se alimentar, né? Eles são herbívoros, mas para pegar o couro, para conseguir pegar ali os ossos e outras matérias-primas para fazer o que eles precisarem. As aldeias desses grupos, eles são divididos a depender da localidade, né? Eles se portam de um jeito, mas via de regra eles têm os chefes e as famílias. Os chefes são aqueles que caçam, que vão atrás realmente do alimento, e a família são aqueles que coletam, que fabricam instrumentos. É uma verdadeira tribo, realmente, que existe dentro de Tormenta com esses povos, né? Dentro de Arton com esses povos. Eles podem morar em clareiras na floresta, eles podem morar em praias, mas eles sempre têm as casas feitas ali de alvenaria, de uma forma arredondada, com telhados de palha. Tem uma visão muito tribal, né, que você pode perceber vindo deles ali. Eles, quando nascem, eles andam como se fossem quadrúpedes, como pequenos rinocerontes, e passam a ser bípedes só ali por volta dos 10 anos, quando eles começam a ter uma maturidade maior, e ficam adultos ali a partir dos 14 anos mais ou menos, quando os chifres de suas cabeças já estão compridos, né? Uma raça bem diferentona, mas dá pra fazer inclusive uma campanha bem legal relacionada a isso. Como eles são animais, são criaturas, né, que vivem mais em savana, como eu comentei, em florestas e tal, clareiras, eles têm uma visão de pasto muito grande, o que faz eles estranharem bastante a questão de altura, e por isso eles também vão ter medo de altura. O livro ele traz pra gente alguns monstros, né, de nível 6, de nível 3, perdão, e nível 7, que você pode usar ali nas suas aventuras, mas também tem a raça jogável, que você pode fazer ali com um Ceratops. Eles têm Constituição 2, Força 1 e Destreza e Inteligência -1, o que empurra bastante a gente para uma classe combativa, né? Como um bárbaro, por exemplo, dá para fazer um negócio muito legal. Ele tem uma arma natural de chifre, então se você usa a ação de agredir ali com a sua arma, você pode gastar um de PM para fazer um ataque adicional corpo a corpo com os seus chifres belos ali. Ele tem um papel tribal, o que quer dizer que ele tem uma perícia, né? Você pode escolher uma perícia adicional entre cura, intimidação, ofício ou sobrevivência.
tem uma versatilidade nesse quesito. Ele tem um tamanho grande, recebendo mais 1 de defesa por conta da sua resistência, né, de pele na cabeça e tudo mais. E você pode utilizar força para intimidação ao invés de carisma, né, ali como atributo-chave da sua rolagem de dado, o que ajuda bastante você colocar bastante, direcionar os seus pontos para constituição e força realmente. Além disso, ele tem o famoso medo de altura aí dos minotauros, como a gente comentou. Então, se ele tiver adjacente a uma queda ali de 3 metros ou mais, você fica com a condição de abalado, o que pode vir a ser um problema. A longevidade deles é normal, então é a mesma, eles vivem a mesma quantidade de anos que um humano, por exemplo, e são devotos principalmente de Alihanna, Arsenal, Asger, Lena e Megalock. É muito legal, tem umas possibilidades bem diferentes aí, caso você queira jogar de Ceratrops. Eu, particularmente, nunca vi uma mesa com alguém jogando, né, com um Ceratrops. Se você já jogou com um ou já viu, né, alguém da sua mesa jogando, por favor, comenta aí, me conta como foi essa experiência, que eu quero muito saber. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!